Olá pessoal! Durante muitas gerações nós fomos condicionados a acreditar no êxodo do povo de Israel baseados apenas pela fé. Ensinaram para nós que o Monte Sinai onde Moisés recebeu os 10 mandamentos está situado no Egito, especificamente na península de Sinai, e que a travessia ocorreu no que hoje é conhecido como o Golfo de Suez, que é uma das pontas do Mar Vermelho. Mas nunca encontraram nesta região nenhuma evidência que pudesse comprovar essa narrativa. Nada de artefatos, inscrições antigas, ou vestígios que validasse essa história importantíssima narrada pelas Escrituras. Através destas faltas de evidências, muitos se tornaram totalmente descrentes com relação a este grande evento bíblico. Será que todas as provas foram removidas, ou o próprio Criador resolver permitir o desaparecimento de todas estas provas? Ou fomos nós que até estes dias estávamos procurando no lugar errado? As Escrituras dizem inúmeras vezes que o povo de Israel, liderados por Moisés, saíram do Egito em direção a Midian, e que o Monte Sinai situava-se em Midian, ou em seus arredores. Midian ficava no território onde hoje se encontra a Arábia Saudita. E ao contrário do que a tradição diz, temos evidências arqueológicas reais que o Monte Sinai fica na atual Arábia Saudita e é conhecido como a montanha Jebel El Laos. Nunca foi no Egito. Mas por que até hoje nos apresentam o Monte Sinai no Egito? O Mar Vermelho é um golfo do Oceano Índico entre a África e a Ásia, terminando na península do Sinai, onde ele forma um V ao redor do deserto do Mar Vermelho, com o Golfo de Suez na ponta oeste, e o Golfo de Aqaba, na ponta leste. Por muitos anos, o Golfo de Suez foi o local indicado onde ocorreu a famosa travessia, mas, analisando o mapa antigo da região, percebemos que antigamente não se tinha ciência do Golfo de Aqaba. Como os mapas antigos não mostravam o Golfo de Aqaba, a fronteira da Arábia Saudita com o Egito iria até o Golfo de Suez, e não até o Golfo de Aqaba como é conhecido hoje. E este foi um dos motivos que fizeram os arqueólogos procurarem pelo local da travessia do Êxodo no Golfo de Suez, induzindo-os a apontarem o Monte Sinai no Egito. Recentemente, com a ajuda de imagens e mapeamento aéreo feito por drones, ou até mesmo os famosos balão-télites, foi que o Golfo de Aqaba se tornou um forte candidato para a grande travessia. Segundo as Escrituras, o povo de Israel deixou o Egito partindo de Gozém e Ramesés rumo ao Monte Sinai, atravessando o Mar Vermelho, passando pela cidade de Sucote, Etam e finalmente acampando em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal e Zefon. Grandes estudiosos da Bíblia por muito tempo debateram acerca da rota e o local da travessia, e ainda hoje 3 rotas são propostas para o grande evento do Êxodo. A primeira rota, se supõe que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho em Sucote, em uma extensão do Mar Vermelho que hoje não existe mais, e possui apenas alguns lagos. A segunda rota, é proposto que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte sul e atravessou no Estreito de Tirã. A terceira rota, acredita-se que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte norte, cruzando a praia de Nueiba. Das 3 rotas propostas, a que cruza na praia de Nueiba é o percurso que mais faz sentido para o trajeto que o povo de Israel utilizou, e a que apresenta evidências reais deste grande evento bíblico extremamente importante. O livro de Êxodo fala que o local da travessia era chamado de Yom Suf em hebraico, que foi traduzido como Mar Vermelho.
A praia de Nueiba possui as características exatas com um diâmetro de 5 km, por 3 km de largura. Poderia muito bem acomodar o povo de Israel. Com montanhas em ambos os lados, eles estariam encurralados como afirmam as Escrituras. O Mar Vermelho à sua frente, do exército do faraó às suas costas. Fornecendo lugar propício, se formou uma coluna entre o faraó e o povo de Israel, não permitindo que o exército do faraó atacasse o povo israelita. Possuindo 16,9 km de distância, entre a praia de Nueiba até o outro lado na Arábia Saudita, e uma elevação de 6 graus, ou 5% tanto para a descida, quanto para a subida, formando um caminho no fundo do mar onde os israelitas poderiam ter cruzado facilmente, caso as águas se partissem. Ronald Wise, um arqueólogo americano cristão que foi o pioneiro desta descoberta na década de 80. Conduziu neste trecho da praia de Nueiba mergulhos de expedição no fundo do Mar Vermelho. E encontrou corais que tinham umas formas estranhas apresentando formatos com ângulos de 90 graus, e circunferências com eixos que possuíam 4 e 8 travessas em seu centro. As análises do formato destas estruturas de corais concluíram que são coerentes às rodas das carruagens conhecidas como bigas, usadas pelos egípcios na época do Êxodo. Especialistas confirmaram mais tarde que corais não se formam naturalmente desta maneira. Corais são formados quando um lago de corais nadando se apegam a estruturas sólidas, como rochas, metais e madeiras. As larvas de corais possuem um esqueleto em sua volta de carbonato de cálcio, e após a sua morte, é formada uma estrutura rígida que possibilita a novas colônias se desenvolverem sobre esta estrutura. De acordo com o Dr. Wise, os corais se formaram nas carruagens egípcias. E mesmo depois das carruagens terem se desintegrado, os corais retiveram seu formato até os dias de hoje. O Dr. Wise também encontrou uma roda egípcia dourada ainda intacta. Devido ao fato de corais não se formarem em superfícies deste tipo. Em Êxodo 14:7, é relatado que Faraó tomou 600 carros escolhidos, ou seja, tomou 600 dos melhores carros. Provavelmente este era um dos carros com as rodas revestidas com ouro. O Dr. Wise também conduziu mergulhos do outro lado na Arábia Saudita, e encontrou as mesmas estruturas de corais, confirmando um grande rastro de naufrágio no fundo do mar de um lado ao outro. Expedições mais recentes conduzidas pelo Dr. Leonard Muller, e outros percursores deste assunto, inclusive especialistas em corais, revelaram as mesmas estruturas encontradas pelo Dr. Wise no fundo do mar. Detectores de metal foram usados para analisar as estruturas de corais e as leituras foram consistentes com estruturas metálicas redondas, assim como as usadas pelas carruagens egípcias. Especialistas confirmaram que os corais nesta região são diferentes dos outros recifes de corais pelo mundo. Aqueles foram formados por estruturas feitas pelo homem, que estão espalhadas pelo fundo do mar, e não naturalmente. Infelizmente, as autoridades egípcias não permitem a retirada de nenhum destes objetos do fundo do mar para serem analisados aqui na superfície. Quando Ronald Wise chegou na praia de Nueiba pela primeira vez na década de 80, ele encontrou um pilar de origem fenícia parcialmente imerso na água. As inscrições haviam sumido devido às erosões, ou propositalmente. Wise, com a ajuda da polícia local, encontrou outra coluna no lado da Arábia Saudita. Esta estava com as inscrições intactas.
cujas traduções revelaram as palavras Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés, Yahweh, ou Jeová. A partir daí, ele determinou que estes dois pilares foram colocados pelo rei Salomão para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Os oficiais da Arábia Saudita removeram o pilar do lado deles e colocaram um marcador no local. E até hoje ninguém sabe para onde o levaram. Os egípcios também moveram o pilar do lado deles, para mais longe da praia, e o assentaram em concreto. Estes dois pilares são mencionados na Bíblia pelo profeta Isaías no capítulo 19, e versículo 19. Todas as evidências apresentadas neste vídeo são suficientes para determinarmos que a travessia realmente ocorreu neste local, a praia de Nueba, e que consequentemente o Monte Sinai está situado na Arábia Saudita. O Monte Sinai é uma das montanhas mais importantes das Escrituras, que foi palco de um lado, da glória de Deus descendo em forma de fogo, e de outro, o terrível declínio do povo de Israel com a adoração do bezerro de ouro. E por muitas gerações, a sua localização nos foi apresentada como se fosse no Egito. Mas nunca foram encontradas nenhuma evidência arqueológica ao seu redor que pudesse validar esta afirmação. A tradição que o Monte Sinai fica no Egito existe desde o século IV. Escolhido por Helena de Constantinopla, que foi a mãe do imperador Constantino, que segundo relatos históricos ela teve sonhos e visões que revelaram os lugares bíblicos sagrados. Um desses sonhos foi o local do Monte Sinai, onde Helena de Constantinopla foi ao Egito e nomeou o suposto monte como sendo o Sinai, mesmo sem encontrar nenhuma evidência arqueológica. E assim nasceu a tradição que dura até os nossos dias. Ainda hoje milhares de pessoas ainda visitam o falso Monte Sinai no Egito. Como vimos no vídeo anterior, a travessia do Mar Vermelho ocorreu na praia de Nueba, cruzando com o Mar Vermelho em direção à Arábia Saudita. Portanto, o Monte Sinai fica do lado da Arábia Saudita, e não no Egito. Na década de 70, a Arábia Saudita era fechada para visitantes. E neste período Ron White, suspeitando que o Monte Sinai ficava em seu território, e após várias tentativas de visto negado, entrou clandestinamente, e chegou até o Monte Sinai, onde ficou impressionado com o que encontrou. Ao retornar, ele foi apreendido pela polícia, e todas as fotos e vídeos feitas por ele foram confiscados. Após a tentativa de Ron White, começaram a aparecer fotos e vídeos de outras pessoas que também se aventuraram e conseguiram entrar e sair com as evidências.
Entrevista com pessoas que resolveram falar depois de tanto tempo, inclui Ryan Mauro, o jornalista da Fundação de Pesquisa Dalton Thomas, entrevistou um residente local que pertenceu à facção Jihad, e Bob Cornuke, arqueólogo americano cristão, que entrevistou um tenente americano que serviu na Arábia Saudita na Segunda Guerra, e ambos confirmaram que o exército e as autoridades sauditas sabiam sobre a verdadeira localização do Monte Sinai, e o mantinham protegido em secreto, até mesmo dos próprios muçulmanos. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel chegou a esta praia ao lado da Arábia Saudita antiga Midian, e daqui eles saíram pelo deserto de Sur, andaram por 3 dias sem água até chegarem a Mara, lugar das águas amargas. E partindo de Mara, chegaram a um lugar chamado Elim, onde a Bíblia descreve que haviam 12 fontes de água, e 70 palmeiras. Incrivelmente, ao longo do trajeto do Monte Sinai, encontramos este lugar onde ainda nos dias de hoje possui as 12 fontes de água e várias palmeiras. O povo da região descreve este local exatamente como Elim, que também é conhecido como as 70 palmeiras. Este lugar presente até nossos dias, se encaixa perfeitamente na descrição bíblica em Êxodo 15, 27. Saindo de Elim no caminho para o Monte Sinai, a Bíblia diz que o povo parou em lugar chamado Refidim, onde Moisés bateu na rocha e a mesma se fendeu jorrando água para que o povo pudesse beber. De forma impressionante, o trajeto ao Monte Sinai possui esta rocha com uma fenda gigante ainda de pé, e as rochas ao redor possuem uma superfície suave como se tivessem sido lavadas por imensas quantidades de águas que jorraram pelas fendas e as lavaram, formando um mini lago ao pé do morro. Partindo de Refidim, o povo de Israel finalmente chega ao Monte Sinai, e acampa em frente ao monte. Esta montanha, conhecida como Jebel El Laus, é a montanha mais alta da região e possui as características e evidências exatas que encaixam perfeitamente no contexto bíblico. A primeira coisa impressionante que podemos perceber nesta montanha é o seu pico todo preto, que pode ser visto à distância, como se o topo da montanha tivesse sido todo queimado. Apenas o topo da montanha é assim, a parte inferior, e as outras montanhas ao redor são da mesma cor da terra local. As pedras do topo são pretas apenas do lado de fora, e não em seu interior. A Bíblia diz em Êxodo 19:18, que todo o monte fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Arqueólogos seculares que foram apresentados essa evidência tentaram refutar dizendo que são rochas vulcânicas.
Bob Cornuke, um arqueólogo cristão que explorou o monte após a subida do Dr. White, ele quebrou uma das pedras chamuscada e provou que seu interior era da mesma cor que a parte inferior do monte. Ele trouxe amostras dessa pedra para serem analisadas pelo Museu de História Natural. E foi constatada que não se tratavam de rochas vulcânicas, e sim pedras que foram expostas a uma grande quantidade de calor bem próximo a elas. Isto confirmou um dos eventos mais gloriosos das Escrituras, onde Deus desceu, para interagir com Moisés em forma de fogo. Ao redor dessa montanha, foram encontrados inúmeros resquícios arqueológicos que provam com exatidão os eventos bíblicos do êxodo de Israel. O povo, ao perceber que Moisés estava demorando a descer do pico da montanha, fizeram para si um bezerro de ouro. E o colocaram no altar, e o adoraram. Ao descer da montanha, Moisés viu o povo adorando o bezerro, e ficou extremamente indignado. E destruindo o bezerro, jogou-o na água que descia da montanha, e fez todo o povo beber. Bem à frente da montanha, existe um altar contendo várias inscrições antigas, e desenhos de bois, e de pessoas adorando bois, confirmando que ali era o altar onde foi colocado o bezerro. Bem próximo deste altar, tem uma pedra com uma depressão circular e desgastada, indicando que provavelmente ali foi onde Moisés moeu o bezerro de ouro, o transformando em pó antes de jogar na água. E descendo da montanha, podemos ver os rastros de uma antiga corrente de água que certamente foi onde se formou o rio, onde Moisés jogou o bezerro de ouro moído. A Bíblia diz que após Moisés destruir o bezerro de ouro, 3.000 israelitas foram mortos, e por isso construíram um enorme cemitério bem próximo ao monte. E a mais ou menos uns 6 quilômetros da montanha, existe uma área representando um grande cemitério, onde foi confirmado por analistas que nesse local as covas foram cavadas de uma vez só em um único momento. Segundo as Escrituras,
Moisés edificou um altar no pé do monte, onde foram sacrificados vários bezerros. E também levantou 12 pilares para cada tribo de Israel. Ao pé do monte, podemos ver algo que realmente são como corredores usados como currais que conduziram ao matadouro. E ao final, uma grande pedra, que provavelmente foram usadas como um altar, para sacrificar os bezerros. Incrivelmente, espalhadas ao redor destes corredores, existem várias pedras redondas, que Moisés utilizou para erguer os 12 pilares. Relatos de pessoas que aqui estiveram na década de 80, afirmam que foram encontrados ossos de animais próximos à pedra do altar. E as pedras redondas ainda possuíam as bases quadradas onde elas se assentavam. Diante de todas estas provas arqueológicas reais apresentadas neste segmento, podemos afirmar que de fato, este foi mais um grande acontecimento que de forma impressionante, teve todas as evidências preservadas por Deus até os nossos dias, para que não houvesse nenhuma dúvida, que no final dos tempos nada ficaria encoberto dos olhos da humanidade. A Arca da Aliança é um objeto sagrado da história bíblica, mencionada muitas vezes no Antigo Testamento. Ela é bastante conhecida por judeus, cristãos e muçulmanos. O conhecimento de sua existência se tornou amplo através de alguns filmes. A Arca da Aliança é composta de um baú e uma tampa contendo 2 querubins, um em cada ponta, como se estivesse protegendo a sua abertura. Feita de madeira de acácia, e toda revestida em ouro, ela ficava na parte interna do tabernáculo e mais tarde foi colocada no templo. Dentro dela foram colocadas as tábuas da lei. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus no meio do povo de Israel. Somente o sumo sacerdote obtinha o acesso até o local onde a arca estava, e toda vez que o sacerdote sacrificava um animal pelos pecados do povo, o sangue do animal, sacrificado, era derramado na tampa da arca ao lado direcionado para o leste. Ninguém tinha permissão de tocar na arca. Em algumas passagens bíblicas é relatado que aqueles que tocaram na arca, foram mortos instantaneamente. E somente os levitas podiam carregá-la usando apenas argolas e bastões sustentados pelos ombros. A última vez que a Arca da Aliança foi mencionada nas Escrituras, foi em 2 Crônicas 35:3.
onde o rei Josias ordenou os levitas que retornassem a arca de volta para o templo. Depois disso não houve mais menções sobre a arca. Anos depois, com a destruição do templo após o cerco babilônico que durou mais de 2 anos comandado pelo rei Nabucodonosor, a Arca da Aliança juntamente com os utensílios do templo, não foram registrados junto com os despojos levados para a Babilônia. Então foi presumido que ela desapareceu ou foi escondida antes do ataque ao templo. No livro apócrifo de Macabeus, escrito alguns anos depois, dizia que Jeremias, através de revelações divinas, escondeu a arca na montanha onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Em outro livro apócrifo de Baruque, que é mais recente ainda, fala que a Arca da Aliança foi engolida pelo solo de Jerusalém, e que ela apareceria novamente nos tempos do fim, após os judeus retornarem a Jerusalém. Tanto Ezequiel quanto Isaías profetizaram que no fim dos tempos os judeus dispersos pelas terras retornariam a Jerusalém de todas as nações, um fato que aconteceu em 1948. No livro de Amós é dito que depois desse segundo retorno dos exilados, eles nunca mais seriam dispersos de sua terra. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9:15. Durante a história, inúmeras pessoas reivindicaram ter encontrado a Arca da Aliança, mas nenhuma delas trouxeram evidências conclusivas que comprovassem estas afirmações. Mas, uma dessas reivindicações se destacou dentre as outras, pois nos trouxe a explicação do verdadeiro propósito da Arca da Aliança para o povo de Israel e para o resto do mundo. Após o desaparecimento da Arca, Jerusalém sempre foi continuamente habitada até os nossos dias, e a cada civilização que se estabeleceu lá, as pessoas foram construindo as suas casas em cima das antigas, formando muitas camadas históricas. Portanto, a cidade velha se tornara casas históricas umas após as outras abaixo da superfície. Em 1854, um missionário chamado James Buckley, ao passear ao redor das muralhas velhas em Jerusalém, se deparou com uma entrada que dava acesso a uma gigantesca caverna, com vários túneis e aberturas abaixo da superfície da cidade. Esta entrada estava fechada por vários séculos, e as cavernas se estendiam por 5 quarteirões abaixo da cidade. Em 1867, o general Sr. Charles Warren conduziu a primeira escavação em grande escala, na cidade velha de Jerusalém, bem no monte onde o antigo templo estava situado, e descobriu cavernas e túneis abaixo do solo. Em 1873, Charles Clement Gonel, um arqueólogo francês, descobriu um desenho de um querubim talhado em uma pedra dentro das cavernas. Querubins eram usados na antiguidade para guardar as entradas de cidades ou lugares sagrados. Este querubim tem as mesmas características dos querubins usados na mesma época em que a arca desapareceu. Em 1882, o general Charles Gordon estava convicto que o lugar tradicional do Gólgota, onde se encontra a Igreja do Santo Sepulcro, não era o lugar correto. A parte norte cortada do Monte do Templo se assemelha muito mais com a descrição do Gólgota e o layout da antiga cidade. Ele iniciou escavações nesse local, mas não conseguiu finalizar, pois foi convocado a ajudar em um conflito no Sudão, onde foi morto sem concluir sua escavação. Ele escreveu uma carta para um amigo antes de morrer, dizendo que algo havia acontecido que ele não conseguia explicar. O monte onde ele identificou a caveira na colina, ou Gólgota,
Era o mesmo local da caverna onde Jeremias escreveu o livro das Lamentações. O mesmo livro onde Jeremias disse: "O trono de Deus permanece para sempre." Gordon afirmou com certeza que a arca estava lá, e que também os utensílios do Templo de Salomão perdidos também poderiam estar lá. Uma afirmação estranha, como ele poderia saber que a arca estava ali? O local permaneceu coberto de entulhos, e suas cartas foram guardadas em um local seguro. 100 anos depois, o Dr. Ron White orava a Deus para usá-lo para mostrar ao mundo a veracidade bíblica. Ele já havia estudado sobre o grande dilúvio, e investigado os remanescentes da Arca de Noé na Turquia. E também ainda estava estudando o êxodo do povo de Israel do Egito, e o local da travessia do Mar Vermelho, onde ele fez vários mergulhos e encontrou várias rodas de carruagens egípcias antigas lá no fundo. Foi em uma destas viagens de mergulhos no Mar Vermelho, que ao retornar para casa ele passou por Jerusalém. E enquanto andava ao redor desta parte norte do Monte do Templo, como é conhecido, sua mão levantou sozinha e apontou para este lugar coberto de entulhos, e sem saber como, ele ouviu uma voz que dizia: "Ali é a caverna de Jeremias, e a Arca da Aliança está lá embaixo." O Dr. Ron White ficou muito confuso com o ocorrido, pois ele nunca havia tido esse tipo de experiência antes. E também nunca teve a intenção de procurar pela Arca da Aliança. Mesmo assim, ele retornou para casa e começou a estudar se ali realmente poderia ser o local onde a arca poderia estar escondida. Após estudar sobre o sítio babilônico, levando em conta a limitação de tempo e outros fatores, Ron White chegou à conclusão de que a arca poderia realmente estar escondida em um destes túneis debaixo da cidade de Jerusalém. E estava convencido de que foi o próprio Deus que o inspirou a procurar pela Arca da Aliança. O Dr. Ron White e seus 2 filhos começaram a escavar o local onde sua mão havia apontado, e logo descobriu uma grande rocha abaixo da superfície. Ele decidiu escavar alguns metros para a direita, e rapidamente encontrou 3 nichos na parede, que possivelmente teve o propósito de pendurar placas ou sinais. Estes nichos foram datados como sendo mais provavelmente da era romana, indicando ter sido o local onde Roma crucificava seus criminosos. Pois este lugar ficava à beira da rua principal nos tempos do nosso Salvador. Roma, ao crucificar os criminosos, sempre escolhia as ruas principais porque eram bem movimentadas, onde muitas pessoas passavam, e colocavam placas acima de cada criminoso, indicando o crime cometido, servindo de exemplo para todos. O lugar tradicional do Gólgota, onde a igreja bizantina foi construída, não fica em uma rua principal da cidade antiga. Ele continuou escavando neste local, mas pouco abaixo, o terreno foi ficando arenoso. Então ele decidiu retomar as escavações, no lugar original onde sua mãe tinha indicado. E começou a escavar ao redor da grande rocha. Desta vez ele percebeu que podia escavar entre a rocha e a parede do monte. E que à medida que iam escavando para baixo, a parede formava quase um teto sobre suas cabeças. Logo ele encontrou algo que parecia ser um buraco de passar cordas esculpido na parede. E 10 metros abaixo, ele deparou-se com uma estrutura parecendo uma cisterna. Era redonda, e com escadas de acesso. Segundo sua observação, poderia ter sido usada inicialmente para armazenar grãos, depois como cisterna. Ao quebrar as paredes, encontrou vários pedaços de cerâmicas usadas como entulhos para encher as paredes da estrutura.
Quando levou para serem analisadas pelas autoridades de antiguidades de Israel, foi constatado que continham algumas peças datadas desde a era dos Jebuseus. E as mais recentes eram do período romano. Ele continuou cavando ao longo do monte embaixo de onde ele encontrou os nichos acima. Por causa das cerâmicas e moedas que eles encontraram, concluíram que realmente estavam na camada romana. Ao continuar a escavação para baixo, ele encontrou pedaços de ossos de dedo, onde imediatamente ele confirmou suas suspeitas de que ali era um local de execução. Além da crucificação, o apedrejamento também era comum na era romano-judaica em Israel. Fora da estrutura de cisterna, ele encontrou uma formação rochosa circular, e ao estudar esta formação, ele percebeu uma seção bem preservada contendo uma parede e uma pedra horizontal saindo dessa parede. Alguns metros à frente, ele viu uma pedra quadrada que não parecia ser de uma formação natural. Removendo-a com cuidado, ele encontrou um buraco, semelhantes aos buracos onde colocavam cruzes. Ao limpar e examinar este buraco com muito cuidado, ele viu uma fenda grande que se estendia desse buraco para baixo. À frente deste buraco, em um nível mais abaixo, ele encontrou outros buracos de cruzes. Mas ele tinha certeza de que o primeiro buraco que ele encontrou seria o buraco da cruz do Cordeiro. Pois ele se lembrou que houve um terremoto quando nosso Salvador morreu. O buraco se estendia 23 polegadas na rocha, enquanto a fenda parecia se estender ainda mais a fundo. O Dr. Ron White encontrou moedas datadas do ano 135 d.C. e concluiu que os cristãos desta época construíram esta estrutura para preservar este lugar como um memorial. E após o abandono, o local acabou coberto de entulhos e se perdeu na história. Quando a Igreja do Santo Sepulcro foi construída no ano 325 a mando do imperador Constantino, sobre as ruínas de um templo pagão, o local exato da crucificação já havia se perdido há muito tempo. Mas os artefatos que Ron White encontrou são romanos, e podem ser datados de alguns anos após a crucificação do Salvador. Portanto, é bem provável que este lugar foi o primeiro a ser reconhecido como Gólgota pelos cristãos da época. Ron White e seus 2 filhos permaneceram por quase 2 anos escavando, à procura de uma entrada para uma caverna ou túnel, sem sucesso. Mas um dia, ele encontrou uma pequena rachadura, e decidiu quebrar nesse local. E para sua surpresa descobriu um espaço aberto gigante do outro lado da rachadura. Eles aumentaram o buraco para ter acesso ao outro lado, e viram que a caverna tinha 4 metros de altura e largura. Imediatamente ele achou que a arca estaria ali naquela caverna, mas ela estava vazia, e dava acesso a vários túneis pequenos. Durante 2 anos, Ron White e seus filhos iam com frequência para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e voltar para Israel e continuar as escavações. Neste momento ele dependia de ajuda financeira de outros. E seus 2 filhos ficaram doentes e tiveram que retornar aos Estados Unidos. Mesmo assim, ele perseverou e não desistiu, pois se lembrou que Deus prometeu que ele encontraria a arca ali naquele local. Um morador local que o ajudava era mais magro, e conseguia ir a lugares onde Ron não conseguia. Ao continuar procurando,
Ron encontrou uma passagem parecendo uma chaminé que dava acesso a um pequeno túnel difícil de passar. Ao atravessar para o outro lado deste túnel, ele encontrou uma estalactite medindo 40 centímetros em frente a uma parede como se estivesse indicando algo. Atrás havia um buraco bem pequeno, que não dava para ver do outro lado. Então Ron aumentou o buraco, e viu uma outra caverna do outro lado que não parecia promissora. Ele aumentou o buraco para o seu ajudante passar, mas ao tentar pela primeira vez, o ajudante saiu às pressas de lá muito assustado, e dizendo: "O que tem lá? Eu não voltarei lá mais não." E saiu da escavação o mais rápido que podia. Ron percebeu que tinha algo estranho do outro lado. Era 6 de janeiro de 1982, então ele aumentou o buraco para que ele pudesse passar. Ao conseguir atravessar para o outro lado, ele viu que era uma câmara cheia de pedras, e tinha apenas um espaço de 45 centímetros entre as rochas e o teto. Então começou a investigar entre as pedras, e encontrou madeiras podres e secas, e pele de animais que se desintegravam ao serem tocadas. Viu também uma luz refletindo um brilho, e achou que seria a arca, mas ao remover a pele, viu que era uma mesa de ouro, com a decoração na borda composta por um padrão alternado contendo sinos e romãs. Nesse momento, Ron White tinha a certeza de que estes poderiam ser os utensílios do primeiro templo. Ou mais precisamente, seria a mesa do pão do templo de Salomão. E Ron começou a investigar a câmara mais minuciosamente com sua lanterna. Percebeu uma fenda no teto, e ao limpar o caminho na direção da fenda, ele viu uma caixa feita de pedra que tinha uma tampa plana também feita de pedra. Esta tampa estava rachada em duas partes, e a menor parte estava movida mais para o lado, criando uma abertura para dentro da caixa. Ele não achou espaço para olhar por dentro da caixa, porque o topo da caixa estava muito próximo ao teto. Ele percebeu uma substância preta na fenda do teto e também esta mesma substância preta estava na borda da tampa rachada escorrendo para dentro da caixa. A fenda do teto estava alinhada perfeitamente com a rachadura da tampa da caixa. Ao perceber o que significava aquilo, Ron desmaiou instantaneamente. Ele percebeu que aquela fenda estava diretamente abaixo da rachadura do buraco de cruz, que ele encontrou logo acima, e que a substância preta era sangue que escorreu pela fenda, passando pela rachadura da tampa e caindo sobre o que estava dentro da caixa. Nesse momento ele teve a certeza de que a arca estava dentro daquela caixa. Mas o mais impressionante foi perceber que o sangue do cordeiro caiu sobre a arca da aliança. Pois novamente lhe veio à mente que no momento da morte do cordeiro, houve um terremoto que fendeu o chão desde o pé da cruz até a tampa da caixa onde estava a arca. E quando o soldado romano perfurou a costela do Messias, que de acordo com as Escrituras, jorrou água e sangue, e isso fez com que o sangue do Messias com a ajuda da água escorresse pela fenda, e caísse em cima da arca da aliança. Cumprindo o mandamento de que o sangue do cordeiro teria que ser espargido sobre a arca. Ron White permaneceu desmaiado por bastante tempo, e depois de acordar e sair da escavação, retornou mais tarde e conseguiu confirmar que a arca realmente estava dentro daquela caixa de pedra.
onde rapidamente notificou as autoridades israelenses sobre a descoberta, mas foi instruído a não divulgar a ninguém. Ron retornou à Câmara várias vezes, e relatou que vários itens estavam ali acompanhados da Arca da Aliança. O candelabro de ouro, o altar dourado de incenso, a mesa dourada do pão, um incensário dourado, uma argola de bronze, lamparinas de óleo, e uma espada gigante. Atrás da caixa de pedra onde estava a arca, Ron encontrou pergaminhos feitos de pele de animais em perfeitas condições, contendo os livros da lei. Ron presumiu que estes eram os originais que Moisés escreveu. Ele percebeu que a arca havia sido trazida a este lugar de alguma outra forma, e não por onde ele veio, pois teve que quebrar através da rocha, para chegar ali. Movendo as pedras, ele encontrou uma entrada ainda ao sul na direção da caverna de Zedequias, no outro lado da rua onde o querubim havia sido encontrado. Este túnel estava bloqueado por várias pedras grandes, e Ron não as podia mover para dentro por onde ele veio. Ron pegou uma amostra do sangue e levou a um laboratório em Israel para ser analisado, e o resultado chocou a todos. First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium. And keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under the microscope, and one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah.
Em sua quarta visita, a câmara estava toda limpa e a mobília estava toda organizada. E Ron viu 4 anjos, 2 em cada lado da arca, e os anjos lhe disseram que estavam incumbidos de protegerem a arca da aliança. Ron foi instruído a colocar a sua filmadora no tripé e deixar gravando. Logo após, os anjos abriram a arca da aliança e ajudaram Ron a tirar as tábuas da lei de dentro da arca, e pediram para ele segurá-la mostrando para a filmadora. Em seguida os anjos disseram que a arca só seria revelada ao mundo após o aparecimento do anticristo. Então Ron foi embora deixando a filmadora dentro da câmara, segundo a ordem dos anjos. Em 1959, William de Roper, capitão do exército turco, percebeu esta formação geográfica com o formato de um gigantesco barco, enquanto inspecionava fotos de reconhecimento aéreo tiradas na fronteira da Turquia com o Irã, quando procurava por bases de mísseis soviéticas. Essa formação estranha com o formato de barco está localizada a uma altura de 1.900 metros ao nível do mar, e passou por inúmeras análises de vários grupos arqueológicos até ser reconhecida oficialmente pela Turquia, no dia 20 de julho de 1987, como sendo os remanescentes da Arca de Noé. Neste vídeo, iremos analisar as evidências que comprovam este fato importantíssimo narrado nas Escrituras. A primeira expedição americana foram até a Turquia em 1960, analisaram o site explodindo com dinamites à procura de madeiras, e não encontrando, chegaram à conclusão que não se tratava de um site arqueológico. Tempos depois, uma revista americana chamada Life Magazine fez uma reportagem sobre o assunto. Ron White, ao ler sobre o ocorrido, imediatamente retomou as investigações em 1977, onde realizou inúmeras pesquisas arqueológicas por um período de 10 anos, até o reconhecimento oficial do site, em 1987. Quando Ron White visitou o site pela primeira vez em 1977, no mesmo local em que a revista Life Magazine tinha relatado, ele havia percebido que precisaria escavar bastante para descobrir o que havia ali naquela estranha formação geográfica. Então ele pediu e esperou por um milagre. Em 1978, como uma provisão divina, aconteceu um terremoto local que fez ceder toda a lateral da estrutura geográfica, revelando ainda mais o formato de um enorme barco, mostrando o que parecia ser sinais das madeiras da estrutura vertical do barco. Por toda a superfície, podemos ver formações rochosas que representam estruturas de suportes de convés, e de estruturas de suportes laterais de um barco. Mas o que chamou a atenção logo de imediato nesta grande formação geográfica, foi o seu comprimento de 157 metros. As escrituras dizem que a arca possui 300 côvados de comprimento. Na procura da Arca de Noé durante a história, a medida de côvado adotada por muitos era o côvado hebreu, equivalendo a 18 polegadas ou 457 milímetros, que quando convertido para metros, os 300 côvados dariam 137 metros. Mas Ron White, ao meditar nas escrituras, percebeu algo muito interessante. Moisés foi o autor do Gênesis, e ele foi criado no Egito. Em Atos 7, 22 é dito que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Portanto, ao escrever o livro de Gênesis, Moisés usou o côvado real egípcio, e não o côvado hebreu, que ainda não existia naquela época. De acordo com a Enciclopédia Britânica,
O côvado real egípcio era de 20,62 polegadas, ou 524 milímetros. Se pegarmos o comprimento desta formação de barco e convertermos usando o côvado real egípcio, vai dar exatamente os precisos 300 côvados como está narrado nas escrituras. Outro ponto que é facilmente notório, é o fato deste barco parecer apresentar uma fenda na sua lateral. Vemos claramente esta formação apresentar algo diferente da sua estrutura geográfica, começando fora da borda, e terminando quase no meio dela. Ao analisar fotos aéreas, podemos perceber que o local atual está bem no meio de uma antiga avalanche de lava, bem no centro de 3 avalanches precisamente. Nesta vista aérea da parte inferior da montanha, podemos ver claramente que aqui parece ser onde a lava parou de descer, pois nesta parte o terreno é plano, e a partir desta linha para cima, o formato do terreno aparenta ser semelhante à lava escorrida seca. Com tudo isso, Ron White concluiu que o barco provavelmente deslizou de uma área mais alta e foi parada por essa estrutura rochosa, que o adentrou formando esta fenda. Ron White seguiu o rastro de avalanche e morro acima, e a 2 quilômetros próximo a uma área montanhosa com um formato de meia-lua, ele encontrou um monumento com inscrições representando a Arca de Noé, que continha desenhos de um barco, 8 pessoas, e o desenho geográfico da montanha onde a arca repousou. Percebemos que nesse desenho se encontrava uma montanha bem alta, que hoje não está mais presente no local. A partir daí, foi fácil para Ron White concluir que esta montanha era um vulcão que, ao entrar em erupção, lançou toda aquela lava abaixo e desapareceu logo em seguida. Ele também encontrou uma marca no chão com as mesmas características da formação geográfica no formato de barco a 2 quilômetros acima, que parecia ser o fundo da arca onde originalmente ela repousou. De acordo com Ron White, a arca pousou neste local enquanto ainda era lama, e quando secou toda a terra, sua parte inferior ficou presa ao solo. E anos depois houve a erupção vulcânica, que desprendeu a parte superior da arca, levando a montanha abaixo, onde ela foi parada apenas por esta porção rochosa de cascalhos, causando uma fenda na sua lateral. Em seguida a lava cobriu completamente a arca, atuando como uma cápsula de preservação do tempo. E com o passar dos anos, as moléculas das madeiras da arca foram se petrificando ao mesmo tempo, mantendo a sua formação intacta até os dias de hoje. Na superfície deste site arqueológico, e nas escavações realizadas, foram encontradas várias pedras que parecem ser madeiras petrificadas. Algumas destas pedras foram enviadas para análises, e foi constatado a presença de silício misturado com carbono orgânico, indicando que as amostras levadas para análises eram consistentes com madeira decomposta e fossilizada, que passaram por um processo de substituição mineral, que é quando as moléculas de madeira são substituídas pelo material ao redor ao longo de um grande período de tempo. Foi escaneado uma grande parte do local onde foram usados 3 tipos diferentes de detectores de metais. E por último, usaram um gerador de frequência molecular, que é um aparelho comumente usado por cirurgiões para encontrar tumores em pacientes, e também por arqueólogos para encontrar tesouros debaixo d'água.
e os escaneamentos revelaram a presença de metais em posições particularmente interessantes dentro da formação de barco. E nenhum metal foi detectado fora da estrutura geográfica. Foram colocadas pedras prendendo fitas toda vez que um metal foi escaneado e detectado, mostrando as linhas de metais existentes na formação. E no final do escaneamento, as fitas revelaram o desenho perfeito de uma estrutura de barco. Onde chamou a atenção das mídias americanas e das autoridades turcas. E também passaram a estudar o site arqueológico com sua própria equipe. Logo em seguida, Ron White e sua equipe realizaram um scan de profundidade usando um potente radar de penetração no solo, onde confirmou que o barco possui uma imensa estrutura de carga interna totalmente compatível com a Arca de Noé. Com o tamanho, o comprimento e o formato já confirmados, e agora com toda a estrutura interna compatível com a Arca, não restaram dúvidas de que esta formação fosse feita pelo homem, e não se tratava de uma formação natural. Com isso, as autoridades turcas realizaram a cerimônia de inauguração em junho de 1977, onde Ron White foi o convidado de honra. Todos os estudos realizados por Ron White revelaram que a Arca era uma estrutura completa e muito inteligente de barco, onde continha rampas de acessos, andares e muitos compartimentos. Também foram encontradas próximo onde a Arca repousou várias pedras como esta, que possuem buracos em uma de suas pontas indicando serem pedras âncoras. Esta pedra âncora mede aproximadamente 3,30 metros de altura e mais 1,20 m enterrados no chão. O buraco perfurado no topo da âncora mede 12 centímetros de um lado e 17 centímetros do outro, permitindo que uma corda fosse passada por dentro e o nó fosse afixado. Pedras âncoras eram usadas em grandes embarcações no intuito de estabilizar o barco, mantendo-o sempre na posição vertical quando atingido por fortes ondas. Este era um item fundamental para manter o barco estável em meio a uma tempestade. Embora as escrituras não mencionam nenhum tipo de pedras âncoras, existe uma passagem que nos dá a entender que as pedras âncoras tiveram uma função muito interessante de parar a arca. E a arca repousou, no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Gênesis 8, 4 e 5. Reparem que a arca repousou no 7º mês, mas somente no primeiro dia do 10º mês, os cumes dos montes reapareceram. De acordo com este verso, quando a arca parou ainda não havia nenhum topo de montanha à vista, só haviam águas. Somente após 3 meses as águas recuaram, e o topo dos montes apareceram. E o uso de pedras âncoras é uma explicação plausível para esse evento. A arca parou somente quando as pedras âncoras, que estavam em uma considerável profundidade, tocaram a planície do monte, fazendo com que a arca permanecesse parada até o aparecimento do topo dos montes, após 3 meses. E essa foi a razão das pedras âncoras serem encontradas junto ao local de repouso da arca. Esta formação geográfica no formato de barco é mais uma prova arqueológica da veracidade bíblica.
É impressionante como nosso Criador preservou mais este evento importantíssimo da narração bíblica até nossos dias, servindo de testemunho para nossa geração. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.